Toda sexta-feira eu respondo as perguntas que vocês me fazem na caixinha do Instagram, no TikTok ou no YouTube. Assim a gente resolve as dúvidas mais comuns e todo mundo aprende junto. Eu sou o professor André Gazola, eu faço as pessoas tirarem nota alta na redação do Enem. Eu fui aluno de escola pública, me ferrei quando fiz o Enem uns 15 anos atrás, não consegui vaga na universidade, não consegui bolsa de estudos, mesmo assim eu virei professor de português, paguei a minha faculdade inteira e jurei que eu ia fazer as pessoas não passarem pelos perrengues que eu passei para me formar. Fica comigo e vamos para as perguntas dessa semana. Léo, qual é o formato de letra recomendado para a redação do Enem? Léo, a sua dúvida deve ser em relação à letra de forma e à letra manuscrita, né? A maioria das pessoas faz letra manuscrita, mas não tem um formato que seja obrigatório ou recomendado. A única coisa que você deve atentar, deve tomar cuidado se, se fizer a letra de forma, você tem que diferenciar as maiúsculas das minúsculas. É isso que a maioria das pessoas que faz letra de forma acaba errando e aí se ferra na competência 1, porque é a competência que avalia o seu conhecimento gramatical. E essa coisa de letra maiúscula, letra minúscula, entra exatamente nesse quesito. Thay Araújo, a quantidade de linhas escritas pontuam? A quantidade de linhas não pontua, tá? E assim, não importa se você fizer 28 linhas ou 24 linhas, a sua pontuação vai ser de acordo com as 5 competências e não de acordo, com o número de linhas. Agora, digamos que você faça, sei lá, 15 linhas. Provavelmente você não vai ter conseguido desenvolver o suficiente a sua argumentação, o seu conhecimento de mundo, a sua contextualização na introdução, a sua proposta de intervenção. Então o espaço em si, o número de linhas, ele não pontua, mas o quanto você consegue desenvolver os seus argumentos, as suas ideias, isso sim pontua. Então eu recomendo que você escreva pelo menos em torno de 25 linhas. Abaixo disso, provavelmente você não vai ir muito bem dentro das 5 competências. Lembrando que existe um número máximo de linhas, que é 30 linhas na redação, que é o espaço que tem na folha, mas também existe um número mínimo de linhas, que é 8 linhas para a sua redação ser de fato corrigida. Se a sua redação tiver 7 linhas ou menos, ela é descartada e você tira nota 0 automaticamente. Alana, é necessário escrever uma bibliografia na redação do Enem? Olha, bibliografia é aquilo que a gente coloca no final dos trabalhos, com o nome do livro, o nome do autor, o ano da publicação, da página que a gente tirou, aquilo que a gente usou no texto. E isso não se deve fazer na redação do Enem. Agora, de vez em quando, a gente pode citar um autor, alguma teoria, algum livro, para embasar, para mostrar o nosso conhecimento de mundo, defender alguma ideia. Isso sim a gente pode usar, mas não precisa colocar lá no final aquelas informações que a gente costuma fazer nos nossos trabalhos escolares e depois vai precisar também fazer quando você entrar na faculdade e precisar fazer resenha, artigo, TCC, monografia. Aí sim você vai precisar colocar uma bibliografia, mas na redação do Enem, nada disso. Felipe, qual é o tempo máximo para escrever a redação do Enem? Olha, Felipe, no dia do Enem, no dia da redação, você tem da 1h30 da tarde até às 7 da noite para fazer as 2 provas objetivas, geralmente é a prova de linguagem junto com a prova de humanas, mais a redação. Então você tem aí esse tempo, 1h30 da tarde às 7 da noite, e você que tem que gerenciar esse tempo entre as 2 provas e a redação. Eu recomendo que você não use mais do que 1h30 para fazer a redação. Ah, professor, mas eu preciso de 2 horas, nos meus treinamentos eu estou demorando 2h15. Olha, você vai fazer o seguinte, você vai passar a cronometrar quanto tempo você leva para fazer cada redação. Digamos que deu 2h10. Na sua próxima redação, você vai tentar diminuir esse tempo em 5, no máximo 10 minutos. E você vai repetir esse ciclo. Toda vez que você conseguir reduzir um pouquinho, na próxima você tenta reduzir em 5 ou 10 minutos, para chegar nesse tempo de 1h30. Se você conseguir fazer em menos tempo do que isso, tanto melhor, desde que, obviamente, você consiga desenvolver um texto que esteja de acordo com o que é cobrado dentro das 5 competências, Então, dentro do método Mito, que é o meu método de redação, a gente também busca treinar essa habilidade de escrever bem, escrever boas redações, mas também dentro de um tempo, que não vai te prejudicar nas outras provas no dia do Enem. Marcelo Freitas, é preciso usar aspas na redação do Enem? Olha,
Não entendi muito bem o que você quer dizer com essa pergunta, Marcelo, mas quando é que você vai usar aspas? Primeiramente, para delimitar, identificar as palavras estrangeiras que sejam muito fora do nosso vocabulário, que sejam realmente estrangeiras. Por que eu digo isso? Porque se a gente pensar em palavras como motoboy, mouse do computador, internet, são palavras estrangeiras, mas elas já estão muito, né, enraizadas na nossa língua, elas nem precisam ser identificadas. Então, palavras estrangeiras você coloca entre aspas, mas onde que as pessoas erram bastante no uso de aspas? É quando elas querem dar um sentido figurado para alguma palavra ou expressão. Elas colocam lá uma palavra ou expressão, mas elas querem deixar claro que não é bem aquilo, que aquilo está num sentido meio metafórico, meio figurado, né? Isso é errado de fazer. Por quê? Porque o avaliador olha para aquilo e ele pensa assim, essa pessoa usou as aspas para tentar dizer uma coisa que ela não conseguiu encontrar as palavras certas para dizer. Essa pessoa tem um vocabulário limitado, tem pouco vocabulário. Vou reduzir a nota dela na competência 4. Então, se realmente você não encontrar a palavra ou expressão que você quer, pelo menos não coloque entre aspas para não ligar esse sinal de alerta na cabeça do avaliador. Então, são essas situações que você usaria aspas. E claro, né, se você for citar, fazer uma citação exata, uma citação direta da frase que algum autor falou, aí também você coloca entre aspas. Ellen, é preciso escrever a redação com caneta esferográfica de tinta preta ou é possível usar outras cores? Olha, espero que com outras cores você só tenha pensado na azul, né? Não vai querer escrever a redação de rosa, de vermelho, de verde, né? Não pode. Mas você sim precisa escrever unicamente com a caneta preta. Por que isso? Porque o INEP tem parceria com a BIC? Não é isso, não é por isso. É porque a sua redação, para ela ser enviada para os corretores, para os avaliadores, ela não é enviada num pacotão que todo mundo recebe pelo correio. Não, ela é escaneada por uma máquina, né? E essa máquina, ela só consegue ter 100% de certeza que ela vai enxergar o seu texto se ele tiver em preto. Se tiver em azul, pode gerar uma série de problemas que a máquina não consegue, né? Vai ter uma letra muito clarinha e a máquina não consegue escanear seu texto. Então é por isso que é obrigatório usar a caneta preta para escrever a redação do Enem. Rai, é necessário escrever a identificação do candidato na folha de redação do Enem? Cuidado com isso, Rai. Olha só, tem um espaço na folha de redação que é para você escrever seu nome. Está lá escrito, escreva o seu nome aqui. E é só naquele espaço que você pode escrever o seu nome. E isso acontece muito. Se você tiver qualquer tipo de identificação, nome, nome, rubrica, letras iniciais do seu nome, dentro da folha de redação, dentro das 30 linhas, é nota 0 na mesma hora. O avaliador nem olha para a sua redação. Então, muito cuidado. Você se identifica, mas no espaço específico para isso, que não é dentro daquele quadrado destinado à redação. É separado, é mais no cantinho embaixo. Tá? Liz, qual é a importância de usar exemplos e dados na redação do Enem? Exemplos e dados, Liz, isso é muito importante dentro da competência 3 da sua redação, que ela avalia a sua capacidade de argumentar, resumidamente falando. E para argumentar, você vai ter que dar exemplos, vai ter que ter um embasamento, né? Vai ter que defender uma ideia com base em alguma coisa, informações, dados, exemplos, às vezes um argumento de autoridade, né? Alguma pessoa importante a respeito daquele assunto que conseguiu falar, especificar alguma coisa, às vezes vem até nos textos motivadores, né? Então você precisa usar exemplos e dados para embasar, para defender as suas ideias, para embasar o seu argumento. E você vai ser avaliada pelo uso desses exemplos e dados dentro da competência 3. Não é só usar de qualquer forma. Tem que usar do jeito certo. E isso a gente aprende lá no 4º módulo do método Redação Mito, que é o módulo de operacionalizar. Telo FKX. Como fazer uma boa análise da proposta de redação? A proposta de redação,
Telo FKX? Ela começa com a frase, diretamente aquela frase que é a proposta, né? Como é que você faz uma boa análise? Olhando para todas as palavras. Vou dar um exemplo. Teve um ano que a proposta de redação era a seguinte, ó: a manipulação do comportamento do usuário através do uso de dados na internet. A manipulação do comportamento do usuário através do uso de dados. Teve muita gente que zerou a redação esse ano porque falou de maneira geral da internet ou do uso das tecnologias, quando a frase dizia claramente duas coisas que você tinha que tratar na sua redação. Primeira, a manipulação do comportamento do usuário. Manipulação do comportamento do usuário através do quê? Uso de dados na internet. Você tinha que tratar desses dois elementos aqui. Como é que se faz uma boa análise, então, de uma proposta? Basicamente lendo essa frase e entendendo o que ela está querendo dizer. Entendendo quais são as palavras ou expressões que compõem essa frase, e aí você vai saber exatamente do que você quer tratar. Para isso, uma boa análise feita do jeito certo dos textos motivadores também vai ajudar. Porque, obviamente, os textos motivadores eles vão te expandir, te contextualizar, te informar mais a respeito justamente da proposta especificamente. Eles não vão falar de maneira geral sobre a internet seguindo esse exemplo. Eles vão falar da manipulação do comportamento do usuário através do uso de dados na internet. Então, esses dois passos. Primeiro, analisa bem as palavras da proposta e depois aprenda a analisar direito, analisar do jeito certo os textos motivadores. Rúbia, como escrever um texto impactante para a redação do Enem? Esse tipo de pergunta sempre me fazem, gente. E olha só, o avaliador, ele não está muito preocupado se o seu texto é impactante, se o seu texto é bonito, se o seu texto é não sei o que, criativo. Não, o avaliador, ele é como se fosse, nesse sentido, uma espécie de robô de avaliação. Ele tem lá os critérios, as 5 competências, os critérios dentro de cada uma, e ele vai fazendo um checklist nas necessidades. Ó, a redação tem que ter isso. Essa redação tem? Tem, check. Tem o próximo item? Tem, check. Tem o próximo item? Tem, check. É isso que o avaliador faz. Então não tem que ter texto impactante, não tem que ter texto criativo. Tem que ter um texto com conhecimento daquilo que realmente é avaliado dentro de uma redação. Então, na época que eu era avaliador, as correções funcionavam assim, né? Não tem essa coisa de texto impactante, não tem muito sentimento na avaliação das redações. Tem sim a gente avaliar se ela atende os critérios que o INEP cobra. Tá bom, gente? Mandem as perguntas no Instagram, TikTok, aqui no YouTube mesmo, que quem sabe a sua pergunta possa ser respondida no próximo vídeo da sexta-feira. Eu vejo vocês de segunda a quinta nas lives 7 e 7 da noite. Até mais!